Então, acredito que se a gente fizer adequadamente, acho que vai ser bom. A única questão que eu vejo é o seguinte: nossa aula, ela é apenas das 8h30 às 10. Então, vocês teriam que ver a aula do professor anteriormente a isso. Então, teria essa dificuldade, ao meu ver. A não ser se eu falasse com ela para eu dar 3 aulas nessa semana e ela dar 3 aulas na outra. Ou alguma coisa assim. Ou então fazer num sábado, se for o caso. Sábado à tarde, no caso. Ai, O que vocês... Que daí assim, também... pra mim ficaria melhor na sexta, né? Ah, porque você Porque trabalha, né? tem questão. E eu acho, não sei, né, se mais alguém trabalha. Mas não sei também, né? Tem que ver se a professora vai aceitar também. Ah, sim. Porque eu acredito que a gente começar às 8h30 ficaria complicado. Vocês teriam que ver a outra aula, daí teriam para a finca, acho que não seria bacana, não. Eu vou verificar com a outra professora e ver a disponibilidade dela em fazer isso também. E também teria que ver com a finca marcar o laboratório certinho. Acho que não teria problema, que é uma turma pequena, que na quarta-feira deu super certo lá. Mas aí, gente, a gente teria que avaliar o seguinte: como vai ser uma aula para tirar dúvida, para a gente estar ali, conversar, discutir sobre o trabalho de vocês teriam que definir, né, as principais situações sobre o trabalho de vocês e a gente aplicar isso na aula daí. A gente ir fazendo mesmo. Seria uma aula para a gente desenvolver esse trabalho. Uma vez que não deve ser um trabalho com muito conteúdo. Não, na verdade, não é nem com muito conteúdo, é um trabalho muito extenso, com bom conteúdo, mas não muito extenso. Não é o intuito desse trabalho. Na verdade, um laudo técnico, como a gente vem estudando, ele não é algo extenso. Ele não é um processo jurídico que tem 300, 500 páginas. Ele é simples. Ele é para a pessoa que lê entender o que aconteceu e obter as conclusões sobre os fatos. Então, o que aconteceu? Vocês mandaram lá o primeiro arquivo na semana passada, e aí agora vocês vão mandar o segundo e o terceiro. Eu falei que vocês podiam fazer até em trio, né? Mas vocês podem fazer até em 4 pessoas. Não estava pensando aqui para vocês organizarem melhor, talvez até em 4 pessoas não tem problema. Se vocês quiserem fazer em 4 pessoas. Se quiser fazer sozinho, se quiser fazer em dupla, trio, não tem problema também não. Mas até 4 pessoas pode fazer. E aí eu queria deixar organizado para a gente ir desenvolvendo isso. Alguém já conseguiu terminar até a parte número 3, que é que tem que ver até no domingo? Eu abri uma atividade lá no Classroom até o domingo para enviar a parte 2 e 3. Você já conseguiu desenvolver ela? Como é que tá? Professor, eu não consegui fazer nem a um. O senhor vai desculpando aí, pode mandar junto, alguma coisa do tipo? Sim, se você não fez o retroativo, você vai mandando tudo junto, entendeu? É que vai acumulando. Eu fiz por semana para a gente mandar a primeira, aí depois você só complementa. Você vai continuar mandando a primeira, entendeu? Você vai mandar desde o começo até o final, porque no final do trabalho vai ser um laudo com todos os requisitos, com todos os pontos que nós vamos trabalhar. Então, como eu vi essa situação é que muitos de vocês não estão tendo talvez até o tempo de fazer isso, eu acho que a gente pegar isso dentro da sala de aula, eu acho que agregaria muito mais do que eu só vim aqui explicar sobre o trabalho. É claro que é importante que eu explique, para vocês entenderem o que vocês têm que fazer, mas é bom a gente pegar lá na prática, a gente junto lá, e resolver essa situação. E ver o que a gente vai fazer, o que vocês vão fazer, o que se propõe a fazer, e aí, consequentemente, botar no papel, para a gente desenvolver o trabalho durante a sala de aula.
Tá, gente? Então, o que que vocês iriam fazer? Até a parte 3, a gente vai mandar no domingo, tá? Então, vocês vão vir no domingo até a parte 3. E aí, a parte 4, 5 e 6, eu vou até anotar aqui no chat. O professor. Professor? Sim, pode falar, David. O meu grupo tá montando no Word. Pode mandar no Word ou só quer que manda separado? Não, é no Word mesmo. Por favor. Tá. Beleza. É porque eu não sei se o Ednei já encaminhou pro senhor, a gente já fez aí, tá só esperando as demais opções. Ah, sim, tranquilo. Então, o que nós vamos fazer? Os próximos tópicos vão ser o tópico 4, o tópico 5 e o tópico 6. O que a gente vai abordar sobre esses tópicos? Até o momento, a gente teve o primeiro fator, que era o objetivo, depois a descrição e depois o mapa ou imagem do local. Beleza. Feitos 3 partes, até aqui você vai ter que ter feito o seguinte: você vai ter que ter definido o que você vai fazer, o seu escopo. Lembra que eu falava lá na introdução à engenharia que quando você vai fazer um projeto, você tem que descrever o que você vai fazer detalhadamente e até o que você não vai fazer. Então, você tem que abordar esses tópicos no objetivo, detalhar, descrever, é isso que eu vou fazer. Aí depois, você vai descrever, ou seja, no objetivo é o que eu quero fazer. Quero fazer uma avaliação no imóvel, que é o caso de alguma equipe está fazendo aí. Está fazendo uma perícia de avaliação em imóveis. O segundo fato é a descrição. Então, esse é um processo pericial na comarca do município de Jaru, Rondônia, que será feita uma perícia de avaliação de um imóvel em localidade X, endereço X, área X, coisas simples, uma descrição simples do que você vai fazer. No 3, é a imagem, certo? Nessa imagem, você vai colocar algo específico que você vai avaliar. Por exemplo, se você está falando em acidente de trabalho em um edifício, uma construção de edifício, você não vai colocar a imagem do edifício, porque o seu objeto de estudo não é o edifício, é o local que aconteceu. Por exemplo, é no andaime lá, no local específico, no andar tal, você vai colocar a foto daquele local e avaliar o que aconteceu, o que pode ter ocorrido para causar aquele acidente, por exemplo. Se você vai avaliar um imóvel, então você coloca o imóvel por inteiro, porque ele é o seu objeto de estudo. Então, o que é o seu objeto de estudo? É o que você tem obrigatoriamente por descrever e demonstrar. Demonstrar como? Por imagens. Então, é isso que você tem que levantar nesse ponto. O quarto, o croquis de acesso ao local. Esse negócio de acesso ao local é o seguinte: vamos supor que vocês estejam trabalhando em uma edificação. Vocês estão avaliando uma edificação por algum motivo específico. Pode ser por avaliação, pode ser uma perícia de exame por alguma coisa que aconteceu lá. Mas então você vai avaliar como você tem acesso ao local, porque isso é importante. Por exemplo, vamos supor de uma perícia de um homicídio, só como exemplo aqui. Se você faz uma perícia de um homicídio, ele aconteceu em um local específico. Então, é importante saber que forma essa pessoa entrou. Qual que é o acesso que ela tem. Então, é importante saber o acesso ao local. Mesmo numa perícia que seja de avaliação, que seja só uma identificação, seja avaliando o imóvel, o seu valor, mesmo assim é interessante, porque o imóvel,
ele tem que ter entradas e saídas específicas. E é importante isso no projeto. Isso define facilidade. A gente se busca sempre facilidade. Então, o acesso ao local é uma etapa muito importante. Nessa etapa, vocês podem colocar uma foto de georreferenciamento, uma foto do Google. Então, escolham um local específico e direcionem isso, apontem para aquele local específico de como você tem o acesso até chegar no local. Você vai, por exemplo, usar o Google Earth. Esse aqui, você consegue colocar essa imagem. Que nem o Igor estava me falando, até tirando dúvidas esses dias, o trabalho dele é sobre isso, sobre avaliação. Sim? Eu acho que você está compartilhando imagem, não, a tela do computador. Não sei se era intenção. Não, mas eu não estou compartilhando mesmo, não. Ah, tá. Você falou Google aí, eu achei que estava mostrando. Não, eu só coloquei aqui, ó, Google Earth aqui, ó, para vocês verificarem. Aí depois, se a gente tiver uma aula presencial lá, eu mostro melhor como é que funciona ele, como é que vocês podem utilizar essa ferramenta também. Aqui agora eu acho que a gente não vamos se prender nisso nesse momento, até porque essa aula vai ser bem rápida. A gente vai só levantar esses tópicos, verificar o que nós temos que fazer daqui para frente, e depois a gente vai desenvolver isso na sala. Esperamos que tudo dê certo na semana que vem. Aí o seguinte, depois desse croquis de acesso ao local, vocês vão fazer as vistorias, que é essa etapa fundamental, né? Se você tem um objetivo de fazer uma perícia, você tem que visitar o local da sua perícia. Nesse caso, não tem como fazer uma perícia por webconferência. Não fica adequado nesse sentido. Então, a vistoria você tem que ir lá no local e averiguar tudo que está relacionado ao seu escopo. Se alguém tem aqui um empreendimento, provavelmente já passou por vistoria dos bombeiros. Se tem um comércio, alguma coisa assim. Os bombeiros vão lá e verificam as saídas, se tem saída de emergência, se tem mais de uma saída, se tem extintores. Então, eles avaliam essas situações e daí, consequentemente, liberam um alvará de funcionamento. Na perícia, a vistoria é sempre uma das etapas cruciais, porque é com ela que você vai chegar no que você quer. Você vai vistoriar o seu objeto de interesse. Você vai vistoriar o local, vai avaliar as circunstâncias e as situações desse local. Com isso, você vai criando, gerando a sua análise técnica. Que uma análise técnica, ela tem como ponto principal atingir um objetivo, atingir um parecer final. Se é uma disputa judicial, um laudo técnico vai definir qual que é o lado que está certo e qual que está errado. Então, se tem uma disputa de território, em divisa, você vai, através da perícia técnica, que é um engenheiro que faz, que ele tem noções de georreferenciamento, tudo isso. Então, ele vai definir qual que é o lado que está certo e qual que está errado. Numa análise de uma vistoria de um imóvel, se for uma disputa judicial, então tem as partes interessadas. Então, tem esse ponto também a ser levantado. Então, você vai vistoriar para gerar um parecer técnico. E um parecer técnico não é a sua opinião. O parecer técnico é baseado em argumentos, fatos e dados que você levantou através de um levantamento, uma pesquisa minuciosa sobre o caso estudado. Então, você não pode simplesmente gostar de uma das pessoas envolvidas e liberar seu parecer por isso. Até você nem deve fazer vistorias em pessoas que tenham relação com você. Tem algum tipo de contato próximo com você, porque isso
descredibiliza a perícia. Então, a vistoria é fundamental. Você vai descrever o que vistoriou. Vocês lá vão chegar no seguinte ponto. Vão fazer o item 5. Vocês vão descrever a vistoria. Vocês descrevem como? Por exemplo, vistoria tem data e tem local. O local é o local que vocês vão vistoriar. Vocês vão ter definido lá no começo o local de vistoria. A data é importante. Vocês vão falar assim, ó, no dia tal foi vistoriado o local X com o objetivo de identificar as causas daquele problema ou avaliar aquele imóvel, porque a perícia ela é cronológica. A perícia você tem um dia específico para ser feita. Uma perícia de um desastre é logo após o desastre, certo? Você não vai esperar cair um prédio, você não vai esperar 10 dias para ir fazer uma perícia. Então, é logo após o desastre. Uma perícia de avaliação, ela pode ser em qualquer horário. Então, você pode avaliar num dia que você avaliar com a pessoa que é objeto dessa perícia, que pediu para fazer essa perícia. Então, depende da circunstância que vocês vão levantar. O que vocês vão levantar é importante e vai definir os próximos passos. Então, ter sempre em mente o que vocês estão querendo nesse processo, que a vistoria vai ser a descrição disso. Claro, vocês não vão visitar o local, até alguém que se tiver uma vistoria que seja real, que seja um ambiente real, até não tem problema se colocar uma vistoria real nesse processo, até seria interessante. Mas nesse caso vocês vão basicamente simular, por isso que é uma perícia simulada, vocês estão simulando o ambiente de perícia. Simulações de situações, ela é muito utilizada no âmbito pericial e no âmbito jurídico. Vocês já devem ter visto muitas vezes em casos famosos de crimes de reconstituição, que é a simulação do que aconteceu no dia. Ou seja, através de muito estudo, é elaborada uma teoria, uma tese sobre o que aconteceu no dia. Então, eles vão lá e fazem uma reconstituição e verificam se essa hipótese ainda é válida após a reconstituição. Então, é muito importante que vocês tenham em mente o que vocês estão fazendo, que tipo de perícia que vocês vão avaliar. Por fim, depois de ter feito as vistorias, um fator sempre importante é o lado humano. Por quê? Porque as pessoas próximas ao local, que estão diretamente relacionadas, elas importam. Ou seja, o ambiente local é relevante. Se você quer fazer uma análise de uma residência, se quer avaliar, por exemplo, o bairro, você vai fazer uma entrevista com os vizinhos, porque isso vai definir se o bairro é seguro, se o bairro tem qualidade de vida. Então, é uma coisa muito importante. Numa perícia, a entrevista é muito importante. E na entrevista você vai pautar ela. O que é isso? Por exemplo, numa entrevista, você elabora um roteiro. Você pergunta o que você quer saber. É basicamente o que um advogado faz no tribunal. Um advogado, ele estuda o caso, se debruça sobre o caso, né? Estuda muito veementemente o caso, e com isso ele elabora metodologias de abordar tanto o réu como a defesa, depende do que ele esteja atuando, e com base nisso ele vai criar um roteiro, que ele vai perguntar ao cliente, à pessoa que esteja envolvida, coisas que vão
favorecer ele no caso. Então, mesma situação de vocês. Vocês vão fazer perguntas inerentes ao que vocês querem avaliar. Se vocês querem avaliar uma residência, vocês não vão perguntar para o vizinho se está tudo bem, se passa padeiro de manhã lá, coisas assim não são relevantes nesse caso. Então, você tem que elaborar um roteiro com perguntas e aplicá-las na prática. Então, essas perguntas elas vão guiar seu trabalho. Porque as perguntas elas têm que ser importantes para você definir alguma coisa. Essas entrevistas você define se o bairro, se aqueles vizinhos, eles podem cometer algo ruim naquela casa, se aquela residência está num bairro mal localizado, se é um bairro violento. Então, as entrevistas são cruciais em qualquer tipo de perícia. Não precisa ser muitas pessoas. Às vezes, uma pessoa, 2 pessoas que efetuam entrevistas numa perícia. Mas ela tem que ser pontos-chaves. Você não pode simplesmente entrevistar alguém totalmente aleatório. Por exemplo, se você vai avaliar uma residência, você vai entrevistar o dono da residência. E você vai entrevistar talvez mais uma pessoa que esteja não diretamente relacionada a ele, mas que esteja próximo ali, talvez um vizinho ou algo do tipo. Se você quer fazer uma análise de uma disputa de território, por exemplo, uma disputa, sei lá, de fronteiras aí em áreas rurais, você vai entrevistar as partes interessadas e vai entrevistar alguém aleatório, alguém que esteja fora dessas 2 partes interessadas. Se você fazer uma análise de assistente de trabalho, você vai entrevistar pessoas que ou estiveram no acidente de trabalho ou estavam muito próximos à pessoa que sofreu acidente no ambiente de trabalho. Também vocês poderiam entrevistar o dono do estabelecimento. Então, pessoas relevantes ao caso. Você não pode pegar o Zé da esquina e considerar no seu caso. Você tem que pensar se ela é relevante para o seu caso. Tudo que a gente faz em âmbito técnico, científico, tem que ter um objetivo, tem que ter relacionado. O pensamento científico ele é lógico. Ele começa e progride progressivamente, sem dar ficando voltas. Você não pode ficar dando voltas no conhecimento científico. Um laudo técnico é um laudo científico, um laudo técnico-científico. Então, você vai seguir os passos e vai ser direto e objetivo. Você não pode ficar dando voltas no seu processo, porque isso deixa o laudo sem qualidade científica e chato de ler. Ninguém vai querer ler um laudo que fica dando voltas e não define nada, não decide nada. Então, é isso que é um laudo técnico. É essa forma que deve ser abordado um laudo técnico. Eu sei que vocês estão muito ainda no começo da faculdade e tal, estão aprendendo a escrever de uma forma mais objetiva, mais técnica, mas é um processo. Então, a gente vai nesse processo agora. A gente vai desenvolver isso para que lá na frente vocês consigam estar sempre evoluindo e elaborando pareceres, laudos, relatórios técnicos de qualidade. Por isso que eu acredito que seja muito importante essa nossa aula presencial para a gente conseguir conversar, detalhar e descrever o que está acontecendo no nosso trabalho. Alguém tem alguma dúvida? Perguntar alguma coisa? Professor, você mencionou sobre aula presencial. Isso, Pablo. Nessa semana eu tive aula com a turma de farmácia no laboratório. Uma aula presencial específica porque era necessário. E no nosso caso eu acho que também é válido. Então, a turma de vocês caberia no laboratório de informática, que ele é bem amplo. Poderia dar distanciamento e mesmo assim daria para ter a aula. Então, é o que eu estava pensando aqui e eu acho que seria válido fazer no horário de aula uma aula com vocês. Só preciso averiguar
se é possível a gente fazer a aula na sexta, ou então teria que ser no outro dia, talvez no sábado. Então, isso eu tenho que avaliar ainda. Mas eu vou conversar ainda e mandar mensagem para vocês durante a semana, tá? Alguma outra dúvida? Ah, sim, entendi. Eu cheguei um pouco atrasado, eu fiquei em dúvida no que você começou a explicar no começo da aula, nos primeiros 10 minutos. Eu estava explicando só basicamente sobre isso da aula presencial e sobre que essas 3 primeiras etapas que eu passei até semana passada é para entregar até no domingo. Então, vocês têm que postar lá no Classroom até no domingo essas 3 primeiras partes, que é feito em documento no Word, né? Você vai lá, primeira etapa, objetivo, você vai descrever conforme o que nós abordamos em aula. Segunda etapa, descrição. Terceira etapa, um mapa, uma imagem do local. Então, essas 3 etapas, elas vão ter que ser descritas brevemente, com objetivo e numa linguagem simples, em um documento de Word até no domingo. Por quê? Porque nós vamos continuar. Depois nós vamos só agregando. A gente vai colocar o tópico 4, 5 e 6, que vocês iriam entregar até no domingo que vem. E daí depois a gente continuaria com os outros tópicos, iria fazendo isso passo a passo, para a gente ir conseguindo assimilar de forma mais adequada o conhecimento e não só jogar tudo de uma vez só e tudo meia boca. Compreendeu? Ô, professor, esse trabalho a gente pode pegar, por exemplo, fazer a partir de algum acontecimento que já houve, algo assim, algum acidente que já aconteceu? Só para a gente basear a partir dos dados que já tem na internet, por exemplo, a gente só aprofundar. Pode, só tem que tomar muito cuidado com uma coisa, de você ficar viciado, porque essa perícia, ela é uma simulação. Então, a gente vai simular algum caso. Quando você já teve um fato que aconteceu, você muitas das vezes pode acabar se prendendo ao próprio caso que já aconteceu e já tem um laudo técnico pericial. Por exemplo, vamos supor a Boate Kiss, que é o caso no bimestre passado. Então, teve as perícias no local, teve os dados levantados por autos, tudo isso foi lançado na imprensa. Então, se você fizer disso, você pode acabar ficando viciado e você não ter a sua avaliação, porque isso é importante para nós termos a nossa avaliação, essa simulação. Então, você pode fazer, mas você só tem que tomar cuidado com isso. E, claro, vamos supor, vai fazer acidente de trabalho. Você pode ir lá na internet para esses acidentes de trabalho e verificar quais são os acidentes de trabalho que mais ocorrem e por que ocorrem. Isso vai te dar um norte, entendeu? Você vai ter um norte para trabalhar. Por exemplo, você viu que ocorrem muitos acidentes em redes elétricas, em alturas. Pessoas que caem ou acabam sendo eletrocutadas, e você vai pesquisar isso e daí vai ter um norte para fazer o seu trabalho, entendeu? Então, a pesquisa, ela é sempre fundamental. A gente só faz trabalho com pesquisa. Não existe fazer trabalho sem pesquisa. Então, a pesquisa é importante e ela é um caminho nesse processo. Professor. Tá muito baixo, Euler. Então, peraí, deixa eu caçar meu fone. Agora tá bom. Então, professor, o que eu queria perguntar é do tópico 4, era para para explicar onde é o local, né? De que forma ele é. Daí eu não entendi muito bem que jeito que eu vou ter que fazer ele. Tá. Vamos pegar o seu exemplo aí. O que você está elaborando? Perícia de avaliação. De avaliação, né? Tá. Isso. Então, vamos supor aí, você vai... É um edifício ou é uma residência? Residência. Tá, beleza. É uma residência. Então, você vai escolher uma residência X, né? Em um local específico. Vai ter um local que você vai escolher. Porque a gente sempre define um local. Então, você pode usar uma imagem de um local específico que tenha no Google. Ele é uma imagem de referenciamento. O que é isso? É você ir lá
no Google, direcionar para o local que você quer. E lá você consegue ter um mapa adequado e verificar o acesso que você tem ao local. E isso que importa nessa etapa, é verificar o acesso ao local. Por isso que tem que ter uma imagem aérea de georreferenciamento. No caso, esse daí que você acabou de falar, não é no tópico 3? Não, o tópico 3 é uma mapa ou imagem relacionada ao seu trabalho. Como assim? Ah, tá, agora eu entendi, professor. No tópico No 3, caso do 3, você vai colocar a foto da residência, no 4 vai mostrar onde é a residência. isso. Para poder tá, agora verificar os acessos ao local. Exatamente. beleza, agora eu entendi. Valeu. Mais alguma dúvida, gente? Então, se não há mais alguma dúvida, acho que nossa aula já passou o recado que ela tinha para passar. E aí a gente conversa mais sobre essa questão da aula presencial mais para frente para verificar a disponibilidade dela. Tranquilo, gente? Mais alguma coisa? Professor, Então, no caso, você vai postar essa aula ainda hoje ou amanhã? Que você está gravando ela? Posso passar? Vou baixar ela aqui. Posto Ok. hoje ainda. Beleza, obrigado. Então tá bom, gente. Um abraço, boa semana, bom final de semana. E a gente se fala na próxima semana, tá? Até mais. Valeu, professor. Até mais. Até mais, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Tudo de bom.